Sabe, a gente para pensar. Como é que um grupinho de seguidores de um líder que tinha acabado de ser executado, escondidos lá numa província remota, se transformou numa força que, sério, abalou o Império Romano? Pois é, essa é a história surpreendente de um movimento que nasceu do luto, mas também da esperança. É uma jornada de expansão, assim, explosiva, que a gente encontra contada no livro de Atos. E olha só, tudo começa com essa frase. Essas foram as últimas instruções de Jesus antes de partir. E, na verdade, elas são um verdadeiro roteiro para a história inteira. Pensa nisso. É um mapa de expansão, assim, incrivelmente ambicioso. A ideia era começar local, ali em Jerusalém, e não parar até chegar nos confins da terra. Bora ver como é que eles tentaram fazer isso? Então tá aqui o nosso roteiro para hoje. Primeiro, a gente vai ver o nascimento, que foi explosivo mesmo, lá em Jerusalém. Depois, como esse movimento sobreviveu aos primeiros perrengues e começou a se espalhar. A gente vai testemunhar a transformação do maior inimigo deles no maior defensor. E vamos seguir a missão que cruzou fronteiras culturais e, finalmente, a gente chega em Roma, o coração do poder mundial da época. Bom, a nossa história começa aqui em Jerusalém. Tenta imaginar a cena. Tem ali uns 120 seguidores, todos meio confusos, desorientados depois que o líder deles partiu. Eles não estão só esperando, sabe? Eles estão se apegando a uma promessa. A promessa de que receberiam um poder divino. Uma coisa que ia mudar absolutamente tudo. E o cenário, olha, estava perfeitamente montado. Primeiro veio a promessa, depois um tempo de espera, com todo mundo junto, orando. E o palco para a grande virada seria o quê? O Festival de Pentecostes, uma festa judaica que, olha que ironia, trazia peregrinos do mundo inteiro para Jerusalém. Ou seja, já tinha ali uma audiência internacional prontinha. E então, de repente, acontece. E não foi nada sutil, viu? Foi com um som poderoso, descrito como um vento muito forte, que simplesmente encheu o lugar onde eles estavam. A promessa estava se cumprindo, e de um jeito que ninguém tinha como ignorar. E o que aconteceu em seguida foi algo também visual, descrito como se fossem línguas de fogo que pousaram em cada um deles. E aí eles foram cheios do que a narrativa chama de Espírito Santo. O resultado disso foi imediato e surpreendente. Eles começaram a falar em outras línguas, um verdadeiro milagre que aquela multidão de gente de fora que estava na cidade pôde ouvir com os próprios ouvidos. O impacto foi imediato. Pedro se levanta, faz o primeiro discurso público do movimento e a reação é simplesmente impressionante. Esse número aí, 3.000, representa as pessoas que abraçaram a causa num único dia. Pensa só, eles eram um grupo de 120 e pularam para mais de 3.000 em questão de horas. Ali, o movimento nasceu de vez. Claro que um crescimento desses, tão rápido, chama atenção. E nem toda a atenção é boa, né? As autoridades religiosas começam a ver esse novo movimento como uma ameaça. E é isso que leva aos primeiros desafios. E olha só que irônico, a primeira expansão para fora da cidade. A tensão, então, aumenta muito rápido. Pedro e João são presos e levados para o mesmo conselho que condenou Jesus. Mas em vez de medo, a resposta deles é de puro desafio. Essa citação aqui resume bem a posição deles. A lealdade era a uma autoridade maior. Ficar em silêncio simplesmente não era uma opção. A oposição fica mais forte e se torna mortal. É aqui que a história introduz um conceito bem sombrio, o de mártir. Um homem chamado Estevão, que era conhecido pela sua sabedoria, faz um discurso que deixa os líderes religiosos tão furiosos, mas tão furiosos, que ele acaba sendo executado por apedrejamento. Ele se torna a primeira vítima fatal do movimento. A morte de Estevão dá início a uma onda de perseguição feroz. Só que o que foi pensado para esmagar o movimento acaba tendo o efeito contrário. Foi um verdadeiro tiro pela culatra. As pessoas fogem de Jerusalém e para onde quer que elas vão, elas levam a mensagem. A tentativa de apagar o fogo só serviu para espalhar as brasas. E agora, a história apresenta o seu personagem mais inesperado. Pensa assim, se o movimento tinha um inimigo número 1, um perseguidor fanático, implacável, esse cara estava prestes a se tornar o seu defensor mais importante e apaixonado. Que virada, hein? O nome dele era Saulo. E ele não era um opositor qualquer, não. Ele era o principal agente da perseguição. Ele tinha autorização oficial para caçar os seguidores de Jesus, invadindo casas, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele estava lá, inclusive, apoiando a execução de Estevão. E aí vem o ponto de virada de toda a história. No caminho para Damasco, onde ele ia continuar sua perseguição, Saulo é derrubado por uma luz que veio do céu, uma luz que o deixou cego,
e ele ouve uma voz chamando pelo nome dele, fazendo uma pergunta que ia mudar não só a vida dele, mas o curso da história. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquele encontro transforma absolutamente tudo. Saulo, o perseguidor, fica cego por 3 dias. Quando ele é curado, ele muda de nome, passa a ser Paulo. E a ironia da situação é imensa. O maior inimigo do movimento se torna o seu missionário mais articulado, mais incansável e com uma missão bem específica: levar a mensagem justamente para os não-judeus, o grupo que ele, como um judeu super zeloso, antes desprezava. Bom, com a conversão de Paulo, o cenário está pronto para o salto mais importante do movimento. Ele está prestes a deixar de ser uma seita basicamente judaica para se tornar uma fé que fala com todas as culturas do Império Romano. Só que essa expansão toda trouxe uma questão fundamental, uma que quase dividiu a comunidade. A pergunta era: para um não-judeu se juntar ao grupo, ele precisava primeiro virar judeu? Isso significaria seguir centenas de leis e, para os homens, passar pela circuncisão. Era uma barreira cultural e física gigante. A resposta para essa pergunta ia definir o futuro de tudo. Então, a liderança se reúne em Jerusalém para debater esse assunto. E a decisão que eles tomam é revolucionária. Eles decidem não impor todo o peso da lei judaica para os novos convertidos. Pedem só que eles sigam alguns preceitos básicos, mas para manter a harmonia entre os grupos. Com essa única decisão, eles derrubaram uma barreira cultural gigantesca e abriram as portas do movimento para o mundo inteiro. Agora, com essa decisão em mãos, Paulo está com carta branca para agir. Ele embarca numa série de viagens missionárias que são simplesmente extraordinárias, cruzando o Império Romano a pé, de barco, e não estamos falando de viagens de fim de semana não, viu? Cada jornada dessas levou anos, cobrindo milhares de quilômetros em terrenos super perigosos. Ele leva a mensagem para Chipre, atravessa a Ásia Menor e, no movimento super ousado, entra na Europa, fundando comunidades na Grécia e em outros lugares. Cada ponto nesse mapa representa anos de trabalho, de perigo e de muita dedicação. E tudo isso nos leva ao ato final dessa história. A missão de Paulo, claro, acaba colocando ele em rota de colisão com as autoridades. E a sua jornada final vai levá-lo exatamente para o centro do poder mundial da época, a própria Roma. Só que ele não chega lá como um missionário livre. A jornada dele é puro drama. Ele é preso em Jerusalém e, numa jogada muito inteligente, ele usa o seu direito como cidadão romano para apelar diretamente para o imperador. Isso força a transferência dele para a capital. A viagem para Roma ainda inclui um naufrágio espetacular no qual ele sobrevive e finalmente chega ao seu destino. E aqui está o grande paradoxo com que a história termina. Em Roma, Paulo fica em prisão domiciliar, acorrentado a um guarda. Fisicamente, ele é um prisioneiro do Império. Mas a missão dele, essa não está acorrentada. Ele pode receber visitas e continua ensinando sobre a sua fé abertamente sem ninguém impedir. Tudo isso bem debaixo do nariz do imperador. E assim, de forma bem abrupta, quase no meio de uma frase, que o livro de Atos termina. A mensagem chegou no coração do império, mas o principal mensageiro é um prisioneiro. A narrativa para por aí, mas o movimento, que agora tem vida própria, continua. A questão que fica ecoando através dos séculos é: o que acontece quando uma ideia é tão poderosa que nem mesmo o maior império do mundo consegue segurar?